Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos novamente a olhar para a Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 6. Este é o último capítulo deste livro que o apóstolo Paulo escreveu. Nós já introduzimos o estudo deste assunto aqui, que fala sobre a luta que cada um de nós, como cristãos, enfrenta, esta luta espiritual contra o mal, contra as trevas. Necessitamos, no entanto, entender que é em Deus e em Cristo Jesus que podemos fortalecer a nossa fé, e é nessa força que nós caminhamos diariamente. Só Deus nos pode revestir de toda a armadura para nós podermos ficar firmes e vencermos as ciladas que Satanás coloca à nossa frente. Mostramos que a nossa luta aqui, então, não é contra pessoas, não tem a ver com o vizinho, não tem a ver com o patrão, ou com o chefe, ou com o empregado. A nossa luta como cristãos é uma luta que se trava ao nível espiritual. É uma luta que se trava contra os seres do mal que tentam a cada momento destruir as nossas vidas. Então estamos no livro de Efésios, no capítulo 6, e vamos hoje considerar os versos 10 a 12. Diz assim então a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui temos este conceito de batalha espiritual. O cristão não tem que se degladiar com pessoas, não combate pessoas. O cristão, sim, defronta-se no campo da espiritualidade. Defronta-se no campo das ideias também, no campo da mente, no campo do espírito. E percebemos que há de facto seres espirituais que combatem o cristão, combatem cada um de nós. São forças contrárias à vontade de Deus. Eles procuram que o cristão, que o crente, se afunde na miséria, deixe de ser uma pessoa dedicada a Deus. E infelizmente verificamos que muitos cristãos vivem vidas derrotadas. Não compreenderam talvez esta batalha espiritual e por isso se deixaram enredar por essas astutas ciladas. Eu gostaria de refletir convosco, em primeiro lugar, este aspecto aqui que nós encontramos, que é estas astutas ciladas. Estas astutas ciladas que Satanás monta, a ideia tem a ver com uma armadilha que é colocada para destruir a vida de uma pessoa, seja uma armadilha bem camuflada, uma armadilha escondida, de forma a que a pessoa vai tranquila na sua caminhada e de repente está enredada numa determinada trama que nem se deu conta. Eu, quando era criança, gostava muito, mais o meu irmão mais velho que eu tenho, o Pedro, de irmos os dois para o campo apanhar pássaros. Então, para fazer isso, nós tínhamos umas pequenas armadilhas, umas pequenas ratoeiras, que nós colocávamos em determinada disposição, com uma pequena formiga amarrada, e essa ratoeira normalmente tinha que ficar bem escondida. Mas tinha que ficar de tal forma que, ao esconder essa armadilha, ela não ficasse de forma a impedir que a armadilha se fechasse para apanhar os pássaros. Então é isto que, de alguma forma, Satanás faz connosco. Assim como nós fazíamos para apanhar pássaros, colocávamos então aquela pequena formiga na ratoeira e depois o pássaro pensava que era simplesmente uma formiga. Ia para comer a formiga e, quando dava conta, estava apanhado na ratoeira. Satanás faz o mesmo com o cristão. Muitas vezes coloca um aliciante,
seja um projeto profissional, seja um desafio de carreira, seja um desafio para a família, muitas vezes coloca assim, parece uma cereja em cima da sobremesa. E a pessoa vai convencido que aquilo é seguro, que aquilo não tem mal nenhum, não tem problema algum, e de repente está agarrado nessa armadilha. É por isso que o texto bíblico nos diz que são astutas ciladas. Se fossem descaradas, então não seriam astutas. Se fossem armadilhas que claramente se identificassem, qualquer pessoa com 2 dedos de testa, como se costuma dizer, olharia para elas e dizia, bem, eu não vou por este caminho. Mas na realidade Satanás coloca as armadilhas em locais onde nós menos esperamos. Por vezes, essas armadilhas acontecem na nossa vida até de igreja. Muitas vezes acontecem na nossa vida familiar. Não é só em determinados locais ou onde nós pensamos, bem, ali é de facto um local terrível, não vamos lá. Pois aí já não é uma armadilha, aí é claro que não devemos ir por esse caminho. Quando se trabalha a questão da mentira ou quando se trabalha a questão da corrupção, nós sabemos que Satanás está nesse terreno. Então um cristão, normalmente alertado por isso, não trilha esses caminhos. Mas quando se coloca determinadas situações, como talvez um cargo profissional, talvez uma situação de tentar encontrar uma casa melhor, talvez nós não percebemos que por detrás desses aliciantes podem estar armadilhas. E por isso é necessário nós orarmos, pedirmos a sabedoria a Deus para não cairmos em astutas ciladas. Talvez agora você está a perguntar, mas como é que uma casa nova ou um novo emprego se pode tornar uma armadilha? É relativamente simples. Por exemplo, começando uma nova carreira profissional, um novo cargo, pode isso implicar mais horas de trabalho, sem que haja retorno normalmente financeiro, mas que quem é penalizado é a família. Ou mesmo que haja retorno financeiro por essas horas que a pessoa faz, mas deixa-se de estar em família, deixa de se estar com a esposa, deixa de estar com o marido, deixa de estar com os filhos, e isso vai criando um afastamento na família. E é isto que muitas vezes Satanás procura, destruir-nos por aquilo que é mais precioso, que são os relacionamentos. Então, às vezes, uma coisa que parece bonita, que parece boa, que é uma progressão na carreira profissional, tem de ser avaliada sabiamente se é por aí o caminho que devemos ou não trilhar. Uma casa nova, por exemplo, como é que isso se torna uma armadilha? Talvez você, para adquirir essa casa, necessita endividar-se ainda mais, pedindo um novo crédito bancário. E infelizmente nós sabemos que no nosso país há cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões, eu não me enganei, que têm crédito mal parado. Isto números dados por jornais do nosso país. E eu fico admiradíssimo como é que ainda pessoas continuam a viver dessa forma. Percebe agora como é que uma casa nova se pode tornar uma armadilha, em que a pessoa tem de depois procurar um novo emprego, um segundo trabalho para poder ter mais algum dinheiro, para poder então pagar a renda ao banco, e afinal de contas aquilo que era importante, que era o lar, a relação, o amor, o ambiente, o ninho de amor, se desvanece por causa de 4 paredes. Eu não estou a dizer com isto que é errado mudar de casa, não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que é mau ter mais espaço, não é isso também. Mas tenhamos atenção, pois aquilo que parece uma pequena formiga agradável, apetitosa a um pássaro cheio de fome, pode se tornar numa armadilha que nos vai enredar para o resto da nossa vida. Então Satanás coloca estas armadilhas de uma forma tão subtil, tão enganosa, que muitas vezes até nós, como cristãos, somos enganados nessas armadilhas. Atenção, de facto, àquilo que Satanás faz, pois elas são astutas ciladas, não são descaradas ciladas, mas astutas. Então necessitamos de orar, necessitamos de procurar em Deus qual deve ser o nosso percurso de vida. Como diz o texto bíblico, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A nossa luta então é uma luta real, uma luta que de facto cada um de nós tem de travar, mas uma luta travada ao nível espiritual.
Talvez alguns de nós podem pensar, bem, mas essa luta espiritual, mas como é que isso acontece de facto? Será que é verdade que há uma batalha espiritual a ser travada? A própria Bíblia fala disto. E nós temos este texto aqui muito claro, mas também temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Creio que há uns anos atrás haveria mais ceticismo quanto a estas matérias. Hoje em dia as pessoas estão de facto muito mais abertas e percebem que de facto estas questões existem. O próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás e chegou mesmo a dizer que os reinos da terra pertencem a Satanás de alguma forma. Deus confiou-lhes a Satanás e aos seus demónios a autoridade sobre os reinos da terra. Por isso, quando Jesus Cristo foi tentado, uma das tentações era que Satanás queria devolver a Jesus os reinos que lhes tinham sido dados. Por isso ele tinha domínio sobre os reinos da terra. É por isso que Cristo Jesus necessitou ir à cruz para entregar a sua vida por nós, para que de facto cada um de nós pudesse se ligar a Deus sem dobrar os seus joelhos diante de Satanás. Então esta é de facto a versão que temos aqui desta batalha espiritual que está a acontecer. Não é contra pessoas, não é contra seres humanos que nós guerreamos, não é contra o seu marido ou contra a sua esposa, não é contra o seu patrão ou o vizinho, mas é uma batalha que se trava em oração nos lugares celestiais. O próprio Jesus nos adverte que os fariseus, naquela altura, ele os chamou filhos do diabo. De facto, eram pessoas que estavam ao serviço das trevas. E podemos ver que há religiosos, que no caso dos fariseus eram religiosos, que estavam ao serviço de Satanás. Então isto parece quase contraditório, mas não é. Porque nós sabemos que de facto Satanás procura cegar os entendimentos. Esta é uma das áreas em que Satanás trabalha. Ele trabalha de forma a tornar este mundo em trevas. E esta é a grande tarefa que Satanás quer desenvolver. Ele é o Deus deste século, ele cegou os entendimentos para que eles não entendam, nem neles resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. De facto, esta tem sido uma máxima de Satanás. E é por isso que muitas vezes surgem novas religiões. Alguns perguntam, mas porquê é que há tantas religiões no mundo? Uma das respostas possíveis é esta. É que Satanás de facto quer confundir o ser humano. Enquanto nós andamos aqui a tentar descobrir o caminho, Satanás levanta novas religiões que até parecem ser simpáticas, ser interessantes, ser até de alguma forma cristãs, mas que contêm tantos princípios, tanta coisa contrária ao Evangelho, que sinceramente tenho dúvidas que sejam cristãs. Por isso Jesus dizia, quem comigo não junta, espalha. Não há uma terceira via. Não há de facto uma tentativa de reconciliar as trevas com a luz. É impossível. Não podemos dizer que somos seguidores de Cristo e ao mesmo tempo ignoramos os seus ensinos. Não podemos dizer que queremos adorar o Deus Todo-Poderoso e depois dobramos os nossos joelhos diante de imagens. Não pode ser, é uma contradição. Precisamos de refletir seriamente a nossa fé. Precisamos de refletir sinceramente aquilo que é o nosso andar com Deus. E tenhamos cuidado, porque Satanás coloca astutas ciladas. E algumas delas estão colocadas mesmo dentro das igrejas. Por exemplo, quando uma pessoa desvia a sua atenção de Deus e deixa de ter Deus como o principal objeto de adoração para adorar outra coisa qualquer, isto eu creio que é uma astuta cilada. Uma astuta cilada porque é colocada num ambiente cristão. A pessoa pensa, mas isto está dentro da igreja, deve ser bom. Está a ser ensinado pelos líderes, deve ser bom. Mas na realidade é contrário às Escrituras. Por isso que Jesus, quando estava entre nós, e Satanás colocou as armadilhas, as astutas ciladas para fazer Cristo tropeçar, sabe como é que Cristo reagiu? Cristo reagiu dizendo, está escrito. É fundamental nós conhecermos as Escrituras para resistir a Satanás, para poder desmascarar as astutas ciladas que ele nos coloca. É necessário nós conhecermos as Escrituras e voltarmos sempre à Bíblia. É por isso que Jesus Cristo dizia, está escrito. Satanás tentava-o de uma maneira ou de outra e Jesus respondia dizendo, está escrito.
Então é necessário que, diante de determinadas armadilhas, diante de determinados questionamentos, nós voltemos às Escrituras. Não podemos inventar com base em teorias humanas, não podemos inventar com base na tradição do homem, temos de voltar às Escrituras. Se as práticas de fé que você tem na sua congregação, na sua igreja, estão em conformidade com as Escrituras, então esteja em paz. Viva a sua espiritualidade, viva a sua fé. Se as práticas que você tem na sua congregação ou na sua comunidade são contrárias às Escrituras, eu queria sugerir que você analisasse bem se a comunidade onde está é uma comunidade que segue realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Então tenhamos essa cautela, analisemos bem a caminhada que temos na nossa vida cristã. Por outro lado, vemos que a ação de Satanás muitas vezes interfere diretamente na nossa vida e na nossa oração. Temos o exemplo de Daniel, descrito no capítulo 9 e 10 de Daniel, do livro do Velho Testamento, em que Daniel orou e realmente estava intercedendo pelo seu povo, clamando a Deus por uma resposta. E lá a Bíblia diz que Daniel orou tanto tempo, mas a resposta de Deus não chegava. E a razão pela qual a resposta de Deus não chegava, durou 3 semanas, foi porque os demónios resistiram. O príncipe da Pérsia, o dominador deste mundo tenebroso, resistiu à resposta de Deus. É interessante ver esta descrição no livro de Daniel, dando-nos uma perspectiva completamente diferente daquela que se calhar nós temos sobre a vida espiritual. Então, Deus decretou a sua vontade para responder a Daniel. O anjo que traria a mensagem de Deus para Daniel foi impedido por demónios, neste caso pelo príncipe da Pérsia, uma potestade do ar, um principado poderoso, e foi impedido de trazer a resposta a Daniel por esse príncipe da Pérsia. Que aqui não está a falar de uma pessoa, está a falar de um ser demoníaco, um ser diabólico. Então, este era de facto o poder espiritual que dominava naquela região, e por isso mesmo a resposta a Daniel levou algum tempo a chegar, por causa desta batalha espiritual que estava a acontecer. Então é importante nós entendermos como é que a batalha espiritual se trava para depois podermos nós próprios agir na nossa vida. É por isso que é tão fundamental para nós resistirmos a Satanás, revestirmos toda a armadura de Deus. Porque é muito perigoso nós vivermos a nossa vida espiritual sem a proteção divina, sem estarmos alicerçados em Deus. Tenhamos cautela. Muitos pensam dizendo, bem, se eu não pensar em Satanás, ele não tem domínio sobre a minha vida. É errado, ele já dominou. Porque você ignora um inimigo. E a melhor forma de perder uma batalha é ignorar as forças do inimigo. Nós, se saímos para uma batalha, seja ela qual for, temos de conhecer bem o inimigo. Não valorizar demais o inimigo. Não estou a dizer que muitas vezes há pessoas que só pensam e vivem atormentadas quase com Satanás e os seus demónios. É óbvio que em Cristo Jesus temos a nossa vitória. Temos de ficar alicerçados em Cristo, mas de qualquer forma temos de conhecer o nosso inimigo. É por isso que Paulo nos escreve dizendo, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Paulo percebia bem qual eram os seus inimigos. Ele sabia que nós necessitávamos de resistir vestindo toda a armadura de Deus. Esta armadura que nos capacita para a batalha, nos prepara para podermos defrontar o nosso inimigo. E o apóstolo Paulo, ao descrever esta armadura, ele vai fazê-lo com base na armadura de um soldado romano. Provavelmente, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. E nessa prisão domiciliária que o apóstolo Paulo tinha, ele tinha constantemente um soldado romano consigo, para ele não fugir, para ele não sair da prisão, no fundo, que era uma prisão domiciliária. Ele estava preso na sua própria casa. E ao descrever aqui a armadura do cristão,
Claramente o apóstolo Paulo utiliza a armadura do soldado romano para mostrar as peças fundamentais de uma armadura, para que dessa forma o cristão se protegesse para a batalha que tinha que enfrentar a nível espiritual. Temos que lembrar aqui que o exército romano era sem dúvida o exército de elite daquela época. Eles dominavam toda a área da Península Ibérica, toda a área da Itália, França, no fundo toda a zona do mar Mediterrâneo em volta era dominada pelo Império Romano, e este era um grande exército, foi um dos grandes exércitos da história da humanidade. E Paulo, olhando para estes homens, que eram um exemplo de vitória, um exemplo de batalha, de combate vitorioso, ele descreve então a armadura do cristão, as peças essenciais para que pudéssemos combater contra este dominador das trevas, contra estes principados e estas potestades do ar. Para perceber então, nós iremos só dar um pequeno cheirinho desta armadura e depois no próximo programa iremos avançar mais nestes conceitos que nós encontramos aqui desta armadura, que é uma armadura espiritual. Ele diz então: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Depois prossegue a descrição desta armadura. Ele olha para o soldado romano e vê que ele tem então no seu peito uma camisa, um género de camisa de malha grossa, muitas vezes em metal até, para proteger das setas, e ele percebe que essa couraça é uma de justiça e outra deve ser então cingida com a verdade. Estes dois conceitos, estas duas ideias devem estar claramente presentes na nossa mente. Vivermos em verdade, vivermos em justiça. São valores fundamentais para nos defendermos contra todas as ciladas do inimigo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.